Produção cultural, empreendedorismo social, dá para viver de cultura no Brasil? Salve galera, aqui é Léo Caldeira, eu sou educador do programa Jovem Independente. E dando continuidade ao nosso papo, hoje eu vou trazer alguns elementos novos, né? Falar, inclusive tentar responder algumas perguntas que vocês já me fizeram, né? Sou músico, eu danço, ou tenho algum projeto artístico, algum projeto cultural, mas e aí, né? Como que vive disso? Como que ganha grana com isso? Ou como que eu transformo isso em alguma ação para minha comunidade, para a sociedade como um todo? Eu convidei dois caras que são experientes nesse assunto, né? Que é o PV, chamei ele de volta, na verdade, lá do aglomerado da Serra, do Bloco Seu Vizinho. Convidei o Rômulo também, que é produtor cultural, né? Eles já vivem disso há um tempo, eles já têm algumas dicas bem legais. Por isso que eu convidei eles para falar com vocês. Assista até o final, né? Se tiverem dúvidas, questões, sugestões, deixa aí pra gente e vamos ouvir o que eles têm a dizer. Olá, meu nome é Rômulo Silva, sou sociólogo, produtor cultural e parte da minha formação na área da cultura é formada a partir de ações e projetos ligados à periferia. Suave, sou Paulo Vitor, PV, do aglomerado da Serra, tenho 32 anos, nascido e criado aqui, moro na Vila Marsola, sou um dos organizadores do Projeto Seu Vizinho, que começou como um bloco de carnaval lá no final de 2014, e aí nós fomos evoluindo, crescendo, o projeto virou uma escola de artes. Esse universo se apresenta a mim a partir do skate e do movimento hip hop, né? Sobretudo o movimento hip hop, enquanto linguagens artísticas, enquanto uma linguagem política muito presente, muito forte. Foi a partir desse universo do hip hop que eu comecei a ter contato com outros movimentos sociais, culturais, enfim. Ter, aos 16, 17 anos, né, me inserido no movimento hip hop possibilitou uma série de coisas na minha vida. Entre elas, ampliar o meu campo de visão, né? Eu tive a possibilidade de encontrar, conversar e problematizar diversas questões com outros jovens negros da periferia e que, em alguma medida, se envolveram, né, em atividades artísticas e culturais. O movimento hip hop, nesse sentido, é um dos primeiros suportes que eu tive na minha adolescência para ingressar dentro do setor da área cultural. Né? Ele me deu suportes muito básicos, né? Da própria postura, a própria reflexão, o olhar crítico sobre as coisas, né? O próprio contato com outros agentes ali que faziam parte dos grupos de hip hop, enfim, foram uma base muito legal para que eu pudesse almejar num futuro me tornar produtor cultural. Sou um empreendedor, né? Não tenho tipo um chefe, um patrão e tal. Eu que corro atrás, né, dos trampos que eu tenho que fazer e tal, e eu sou meu patrão, eu sou meu chefe, né, pensando assim. Isso é o primeiro ponto, assim, do empreendedorismo, é um objetivo, sabe? Uma coisa que você imagina que é necessária, assim, de mudar e acontecer e fazer no mundo, assim. Pra mim, empreendedorismo não é só, tipo, montar uma empresa, tá ligado? Porque tem gente que acha que empreender, vou montar uma empresa, montar uma fábrica, não sei o quê. Pra mim, empreender toda vez que a gente tem um objetivo, uma vontade de resolver e fazer alguma coisa. Por exemplo, um exemplo que não tem nada a ver com empresa, por exemplo, tocar violão. Eu quero aprender a tocar violão. Quando a gente pega o nosso tempo e fala assim, eu vou tirar meu tempo e dedicar meu tempo a aprender violão, isso já é você pegar um recurso seu que é tempo e investir numa atividade, numa ação que você quer, num objetivo que você quer chegar. Então, para mim, isso já é investimento, sabe? Então, você às vezes vai ter que gastar um pouco de grana para comprar um violão, você vai ter que gastar um pouco de grana para poder imprimir uma cifra, às vezes, entendeu? Então, você está investindo tempo, um pouco de dinheiro e outras coisas para você aprender a tocar violão. Esse é o seu investimento ali. Então, esse é o seu empreendedorismo ali. Então, uma dessas esferas foi um curso de agente cultural, que eu fiz parte, e esse curso foi onde eu pude ter contato com outras linguagens artísticas, né? A galera do funk, a galera do rock, a galera da dança, do teatro, né? Das mídias alternativas, né? Como o fanzine, por exemplo, e que me instrumentalizou
na elaboração de projetos desse movimento, do movimento hip hop e de alguns cursos na área da cultura, me possibilitou ampliar meus campos de possibilidade. E trazendo para a minha realidade, assim, o projeto Seu Vizinho eu acredito que é um trampo de empreendedorismo. E aí tem o lance de empreender, né, basicamente, que é você dedicar o recurso para fazer uma atividade. Pode ser, por exemplo, empreender numa empresa, né, com fins lucrativos, vamos dizer assim. Você quer trampar, ganhar dinheiro, sei lá, vender camisa, por exemplo, ganhar dinheiro para melhorar suas condições, ter pessoas trabalhando com você, empregados e empregadas, né, que também vão gerar recursos para voltar para suas casas, suas famílias. Pô, massa. Agora também tem a questão do empreendedorismo social, que eu acredito que é o empreendedorismo com a finalidade de fazer uma transformação social, entendeu? Então, tipo assim, você pode ter um empreendedorismo social pensando no meio ambiente, para recuperação das águas de rios que estão poluídos, por exemplo. Ou para dar um salve para uma galera que está, por exemplo, sem teto, morando na rua. Exemplos assim, né? Distantes um do outro. E tem outra questão que é o empreendedorismo social de favela, que aí é o outro rolê, que eu acho que é, por exemplo, a história do Seu Vizinho. E uma outra coisa que é extremamente importante é familiarizarmos com a ideia de editais. Editais é uma das principais ferramentas para que possamos acessar recursos financeiros em empresas, ONGs e órgãos públicos. E o editais é um conjunto de regras que diz como, para cada dessas instituições, né, você pode submeter seu projeto, a sua ideia, e eles toparem ou não te patrocinar, te incentivar. Um dos editais extremamente importante na cidade hoje de Belo Horizonte é o Dicentra. O Dicentra tem sido acessado nos últimos anos por diversos agentes culturais que colocam em prática ali a sua ideia, o seu projeto, né, o seu desejo na área da cultura, e aí de formas mais variadas, né? Seja através de uma circulação de um grupo, seja a gravação de CD, da criação de uma peça cultural, de rodas de conversas, de cursos formativos na área. Não precisa ser uma grande ideia, que é trabalhosa, pode ser uma ação daquilo que você já faz, daquilo que você já tem familiaridade. Então é isso, nós temos que correr atrás mesmo, estudar, nos formar, nos unir, não baixar a cabeça, nos reconhecer, ver as dificuldades que eu acho que a gente tem mesmo, enquanto preto, enquanto favelado e tal, mas também não baixar a guarda e correr atrás, sabe? Não desistir. E eu acho que é transparência com todo mundo que vem trabalhar com a gente, união, falar, ó, nós estamos fazendo isso, nós estamos gastando dinheiro assim, é importante, sabe? E sempre com um objetivo. Então, como eu estava falando no começo, o que a gente precisa primeiro no empreendedorismo, eu acho, é um objetivo, assim, ó. Aí, no caso aqui do Seu Vizinho, a gente quer fazer uma transformação social aqui na comunidade, na vida das pessoas. Então, a gente pode fazer isso de várias formas. E uma das formas que a gente está procurando, o nosso, né? Como que a gente quer fazer isso? A gente quer fazer, o nosso caminho para chegar nisso é através da música, da arte, da cultura, da educação. Bom, e na minha trajetória, alguns elementos foram muito importantes para eu fazer mais e melhor a minha atuação na área da cultura. Uma delas, por exemplo, foi o mapeamento dos equipamentos culturais que estavam perto de mim e da cidade. Então é um pouco traçar quais são os perfis, qual é o público atendido, qual que é a ação cultural que é desenvolvida e como eu, enquanto um produtor cultural, um agente cultural, posso estar ali, atuar ali, fazer parcerias ali, né? Então, desde o centro cultural do seu bairro, da sua quebrada, a uma biblioteca, ao Palácio das Artes, ao Circuito Cultural Praça da Liberdade, enfim. O que esses órgãos têm feito em termos culturais? Estar atento, tem muita programação boa, legal, massa, muita coisa gratuita, muita exposição que nos ajuda a ampliar o nosso olhar, né?
Então, eu acho que um bom mecanismo é estar atento a esses equipamentos, né? A sua programação e tudo mais. Ir visitar e às vezes propor coisas, seja uma roda de freestyle, um slam, ou o ensaio do meu grupo, ser naquele espaço cultural. Uma outra coisa é ficar atento aos cursos na área da cultura. Então, por exemplo, tem uma escola livre de artes, né, Arena da Cultura, que é uma política pública da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e que tem ações nas 9 regionais. Então, assim, procurar saber o que está pegando, quais são os cursos, quais cursos que acrescentariam na minha formação profissional, na minha atuação no meu campo, ficar atento às atividades que acontecem no CRJ, que é um outro equipamento, né? O CRJ é o Centro de Referência da Juventude, que é um outro equipamento que tem pipocado de coisas entre essa relação entre juventude e cultura. Então, como estar atento a isso? Tem muitos cursos online que vale a pena, né, fazer. Entender que, por exemplo, alguns cursos vai contribuir muito na minha atuação, vai contribuir muito no desenvolvimento dos meus projetos, né? Então, por exemplo, tem cursos em instituições grandes, renomadas, conhecidas, mas também tem cursos menores em ONGs. Então tem, por exemplo, um exemplo de grande instituição que tem cursos gratuitos é a Fundação Getúlio Vargas. O Sebrae também tem. O Sebrae, por exemplo, tem uma cartilha chamada Projetos Culturais, como elaborar, executar e prestar contas. Então, enfim, é poder utilizar melhor também essas ferramentas online, né? Então, quando você sabe muito bem onde você quer chegar e como que você quer ir, o que você vai ser? Se vai ser uma escola de arte, se vai ser um bloco de carnaval, eu acho que nem importa tanto o que você vai ser, mas o que a gente quer fazer e como a gente quer fazer, eu acho que é o mais importante do empreendedorismo. Porque aí você não perde o foco. Você está sempre ali ralando, pensando naquele objetivo e a gente tem que ir sempre refletindo. Estamos caminhando? Estamos evoluindo? Estamos conseguindo chegar lá no nosso objetivo? O que falta para a gente fazer? Eu acho que o empreendedorismo é isso, e o empreendedorismo está em todas as coisas, não só no trabalho, não só na empresa. O empreendedorismo está em umas coisas da nossa vida que a gente quer fazer e a gente vai dedicando tempo com aquele objetivo, aí você vai dedicando para poder chegar lá e sempre avaliando se está caminhando, se está evoluindo, se está, né, na direção certa. Senão, também ficar andando, né, de um lado para o outro não faz sentido, né? Aí a gente nunca vai atingir esse objetivo. E atingir um objetivo, abre outro empreendedorismo na sua vida, sabe? Abre outro, né, investe em outra coisa, e é isso. Eu acho que é mais ou menos por aí. E aí, o que vocês acharam dessas dicas? Tá? Todos os links de tudo que eles falaram tá aqui na descrição do vídeo. Gente, uma dica que eu vou dar agora para vocês. Usem essa ferramenta que vocês têm, que ela é fácil e que ela é, né, aberta a todos, que é a internet. Né? Então, se você é músico, se você dança, se você tem um grupo, se você quer escrever uma peça, quer atuar no teatro, começa a pesquisar o que outras galeras, outras pessoas que já mexem com isso, que já fazem isso, o que elas estão dizendo, o que elas estão pensando, né? Sempre tenta ficar ligado nesses grupos que divulgam cursos, que divulgam editais, né? Outra coisa, galera, leitura. É muito importante ler pra gente dominar um pouco a escrita, né? Esses editais todos a gente tem que escrever. Então é importantíssimo. Se liga aí nas oficinas do Jaime, pô. Tem várias dicas muito boas de escrita que vocês podem usar, inclusive pros editais, né? Então é isso. Mais uma vez, o papo não encerra aqui. Os próximos vídeos nós teremos outros suportes, né, pra gente continuar o nosso assunto aí sobre projeto de vida. Espero que vocês, né, gostem. E, mais uma vez, se tiverem sugestão, questão, dúvida, deixa aqui nos comentários. Massa? Um abraço e até a próxima.